Líquen plano é uma doença mucocutânea, então ela não é exclusiva da boca, portanto ela tem manifestação dermatológica também. De 20 a 60% dos pacientes que têm lesões bucais terão lesões em pele. As lesões em pele, elas curam com tratamento adequado. As lesões bucais, elas não têm cura através de tratamento medicamentoso. Acontece cura pelo ciclo imprevisível da doença, ele pode desaparecer da mesma maneira que desapareceu. Se você olhar na literatura, você vai encontrar estudos que determinam o tempo que o líquen plano dura, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Cara, eu vou contar uma coisa para ti. Tem casos de líquen planos em acompanhamento aí há mais de 15 anos, talvez há 20 anos. Então não tem como você dar um prognóstico para o paciente a respeito da evolução do líquen dele. A única certeza que você pode dar para o paciente é que ele está absolutamente vinculado com você. Ele vai ter que permanecer em acompanhamento até que num determinado momento a gente perceba que o líquen desapareceu. Assim como eu contei que tenho casos já com décadas de acompanhamento, também tem muitos casos com alta. E num dos retornos o paciente volta e as lesões simplesmente desapareceram. E por que o líquen acontece então? O líquen acontece de novo por um mecanismo de reconhecimento equivocado dos linfócitos frente ao epitélio da mucosa bucal ou, no caso das lesões cutâneas, da pele. Esses linfócitos, eles formam uma banda, uma faixa longa, extensa de linfócitos, abaixo da membrana basal, abaixo da camada, a camada basal é uma estrutura do epitélio. A membrana basal é uma estrutura do tecido conjuntivo. Não são sinônimos, são coisas diferentes. Ali, no tecido conjuntivo, eles formam uma longa faixa de linfócitos que acelera a renovação desse epitélio, acelera o turnover do epitélio, por isso ficam aquelas estrias esbranquiçadas que são chamadas de estrias de Wickham. Só que as estrias de Wickham, elas são o padrão clássico do líquen mais comum, que é o reticular. E reticular quer dizer que ele lembra um retículo, né? Lembra uma pequena rede, e por isso tem as estrias, então, que seriam os risquinhos brancos que formam esse rendilhado. Mas o líquen tem 5 manifestações clínicas. Além desse padrão clássico aí, que tem as estrias, você também tem o líquen em placa, tem o líquen erosivo, tem o líquen bolhoso, tem o líquen atrófico, e às vezes se discute o diagnóstico diferencial de um para o outro. Mas enfim, então, a patogenia do processo são esses linfócitos que não se sabe por que razão se posicionam sob o epitélio, fazem a aceleração da renovação desse epitélio, do turnover, e às vezes isso pode ser tão intenso, então, que acaba abrindo áreas ali de ulceração. Existe um achado clínico frequente, não é obrigatório, é frequente, que é a pigmentação melânica que aparece associada ao líquen plano e ninguém sabe por que, que isso acontece, qual é o mecanismo de estimulação dos melanócitos para que eles produzam essas áreas de maior pigmentação. Também existe a questão da relação da hepatite C, isso é geográfico. Em algumas regiões do mundo, o líquen plano tem uma relação muito próxima com a hepatite C, de maneira que o líquen é uma manifestação bucal da hepatite C. Em outras regiões do mundo não acontece essa relação. No Brasil a gente não sabe. E dado as condições continentais do país, o país é muito grande, é muito diverso, é bem possível que em diferentes regiões do Brasil a gente tenha diferentes comportamentos. Mas por rotina, nós sempre solicitamos anti-HCV para excluir essa possibilidade de que o paciente de líquen seja um portador, e aí já não vai ser mais assintomático, ele já vai ter uma manifestação bucal do líquen plano. Na nossa experiência, a gente nunca surpreendeu casos assim, mas já aconteceu várias vezes o contrário. Pacientes que já tinham o diagnóstico de hepatite C e nos procuraram por causa das lesões bucais de líquen plano. E também uma discussão muito intensa que sempre acontece é a questão de o líquen ser uma lesão cancerizável ou não. E por definição, uma lesão cancerizável é uma lesão que tem o potencial de transformação maligna. E o que parece no líquen plano não é bem assim que as coisas acontecem. Mas se sabe que os pacientes que têm líquen plano, eles têm
maior chance estatística de desenvolver câncer de boca. Então, como isso foi definido? Foi definido dessa maneira, de que o líquen seria, então, uma condição cancerizável, o que é diferente de chamar ele de uma lesão cancerizável. É como se o paciente que tem líquen plano, talvez, tivesse um cartão a mais da loteria para ser sorteado, nesse prêmio sinistro. É mais ou menos assim, ele tem uma possibilidade maior de acabar desenvolvendo alguma lesão maligna. De onde viria essa possibilidade? Justamente dessa aceleração do turnover epitelial. Porque, como o câncer é uma doença genética, você precisa de alteração no DNA para que o câncer ocorra. Quanto mais mitose você fizer, então isso é a aceleração do turnover, o líquen faz essa aceleração das mitoses na camada basal do epitélio, você teria mais chance de acabar errando mais vezes na cópia do material genético. E se você errar mais vezes, você tem maior possibilidade de desenvolver um tumor maligno. Então, às vezes, os pacientes, principalmente os pacientes que resolvem estudar a própria patologia por conta própria, né, eles vão procurar em outras fontes e eles acabam comentando assim, mas eu li que isso aqui dá câncer, o Dr. Google me disse que isso aqui vira câncer. A frase sempre é essa, isso aqui vira câncer. Então, é um papel importante tranquilizar o paciente. Não, o líquen não vira câncer, mas você precisa de acompanhamento. A gente precisa ver como o seu líquen vai continuar evoluindo. Ele pode se tornar agressivo, de maneira a ulcerar, ter dor. E aí é importante a gente manejar a lesão. A lesão não tem cura com medicação, mas é possível reduzir significativamente os sintomas quando esse líquen está sintomático. Muitas vezes ele é um achado clínico. O paciente desconhece a existência do líquen e no exame de rotina ele é identificado essas áreas esbranquiçadas. Então a conduta ela vai depender de como estão as manifestações clínicas desse líquen. Se ele está assintomático, você pode fazer acompanhamentos em espaços bem distantes de tempo. Se esse paciente está sintomático, quer dizer, a ulceração, a dor associada, aí você pode indicar o tratamento com corticoide. Começamos sempre com corticoide tópico, sempre reavaliando o paciente para ver como as coisas aconteceram. Laser terapia também ajuda, principalmente na questão da sintomatologia, quando esse líquen está muito intenso, está muito marcado. Essa é uma lesão que o diagnóstico dela é eminentemente clínico. Mas se você tem dúvida, você pode fazer uma biópsia? Bom, sempre que você tiver dúvida, você pode fazer uma biópsia de qualquer lesão. Como dissemos, essa é justamente a principal indicação da biópsia, a dúvida. E uma questão interessantíssima é que o líquen tem um quadro microscópico típico, característico. Então, se você está com dúvida no diagnóstico diferencial, com o exame histopatológico, essa dúvida é resolvida, porque como tem uma característica típica do ponto de vista microscópico, isso vai ser solucionado. Mas você pode não fazer uma biópsia inicial, porque você tem confiança no seu diagnóstico clínico, está bem determinado. Mas com o passar do tempo, eventualmente esse paciente pode ter um agravamento do líquido, desenvolver áreas de erosão, áreas atróficas, e você sabe que existe essa história da condição cancerizada. Então, se na evolução do caso, no passar do tempo, você tiver dúvida de alguma dessas áreas, você vai precisar biopsiar. Não agora com a preocupação do diagnóstico do líquido, mas com a preocupação de ele ser uma condição cancerizável. E talvez, já lá no primeiro momento da sua conversa com o paciente, seja importante você pautar isso. Olha, eu sei que o senhor tem, sua lesão é essa aqui, mas ao longo do tempo talvez a gente precise fazer biópsias para ver como ele está se comportando, mas talvez não precise, né? Que o paciente fique avisado disso e não seja surpreendido, porque também é algo que às vezes impressiona o paciente, você dizer que ele precisa fazer uma biópsia, porque automaticamente as pessoas em geral costumam relacionar biópsias com lesões malignas, o que não é verdadeiro, né, mas faz parte da cultura popular. O que mais que pode ser solicitado de exames? Bom, o hemograma, VSG de novo, anti-HCV já comentamos, o FAN, que é o fator antinuclear, é um exame para pesquisa de doenças autoimunes,
e pesquisa de células LE, quer dizer, de lúpus eritematoso, para diagnóstico diferencial do lúpus eritematoso. É um exame sério. Vê bem, a indicação dos exames complementares vai da dúvida do diagnóstico inicial ou da necessidade de investigar mais. Em algumas situações, alguns lugares, alguns colegas têm como protocolo sempre solicitar essa bateria de exames. Particularmente, nós usamos os exames só se eles são realmente necessários. Se há dúvida no processo diagnóstico ou se há dúvida na condução do caso, se a gente não está tendo a resposta esperada. Bom, lesões cutâneas, elas devem ser tratadas pela dermatologia, porque elas estão fora da nossa área de atuação. Aí eu já aviso o paciente que as lesões da pele, elas vão curar. As da boca, elas não vão curar, elas vão continuar. Depois ele vai dizer assim, o dentista me mandou para um médico excelente, curou tudo que eu tinha na pele, mas ele não consegue curar o que eu tenho na boca, né? Mas é isso mesmo, então já avisa antes. O líquen dificilmente é uma lesão única, pessoal. Você vai ter mais de uma área. Em raríssimas circunstâncias você vai ter uma lesão única, talvez quando você tiver reação liquenoide, que aí é o líquen induzido por extensas restaurações de amálgama, mas extensas mesmo, assim, MOD de amálgama de 2, 3 dentes. Isso pode induzir um processo idêntico ao líquen plano, e aí então isso se chama reação liquenoide. Com a substituição dessas amplas restaurações de amálgama, a reação liquenoide acaba desaparecendo, mas ela demora. Isso não é um processo rápido. Então aqui, na mucosa jugal do lado direito, as placas aqui do líquen, aqui tem outra área branca, aqui tem outra área branca, e veja como isso vai se estendendo. Um ponto importante no nosso exame físico é sempre a gente não focar exclusivamente naquilo que mais chama atenção. A gente tem que se educar para observar o entorno do tecido também, o que está acontecendo nas outras áreas. Aí você passa para a mucosa jugal do lado esquerdo, há aqui a área de reflexo do flash, mas é muito fácil perceber aqui esse padrão rendilhado aqui do líquido. E aqui a borda da língua do mesmo paciente, também com as áreas esbranquiçadas. Frequentemente essa é a lesão que é vista, que o paciente percebe. A lesão da língua, né? Porque bota a língua para fora da boca e aí enxerga a placa branca ali com mais facilidade. E é frequente que ele não saiba que tem essas outras lesões aqui na mucosa jugal, que aí no exame físico a gente acaba identificando e é tudo parte do mesmo processo. Outra questão importantíssima é só dá em gente com mais de 40 anos, né? Então é descrito como uma lesão típica da meia-idade, embora hoje já se discuta se 40 anos é meia-idade ou não, mas isso não interessa. Vai dar em gente que já tem mais idade, mais vivida, e há também uma relação muito íntima, muito próxima com o estresse. Estresse emocional intenso, questão dos dois extremos também, né? Você ter a ansiedade ou você ter a depressão. Em todas essas circunstâncias, o líquen pode ser muito agravado. Pacientes que se sentem muito solitários, pacientes que, senhoras aposentadas, viúvas, que não têm uma ocupação regular, são pessoas que acabam fazendo um líquen plano de forma muito intensa. E se essas pessoas já tinham o líquen, ele acaba sendo agravado. Situações como tragédias familiares, perdas de emprego, isso às vezes é o gatilho para que o líquen comece, ou isso é um gatilho para que ele se torne mais intenso, mais grave, mais marcado. E é claro que haverá pacientes que você não vai conseguir encaixar nesse perfil psicológico, mas isso é uma constante, é muito frequente isso no líquen. Inclusive, existe uma linha de tratamento, né? Vocês vão encontrar isso na literatura, vão encontrar colegas que trabalham dessa maneira, que usa ansiolítico para ajudar no manejo dos pacientes com líquen plano. Pessoalmente, eu acho que usar ansiolíticos exige uma experiência e um preparo maior e melhor do que eu tenho nessa área em particular. Então, é uma opção minha não trabalhar com ansiolíticos, né, e trabalhar naquela linha mais da patogenia da doença. Então, talvez isso se deva a interferências no sistema imunológico, que o estresse, isso sim, é muito fácil de entender, né, determina bastante essa situação, mas é algo muito marcado, é algo que aparece assim de forma muito recorrente na evolução do líquido. Pacientes que têm lesões muito discretas, como essa aqui na mucosa jugal, bilateralmente também,
São pacientes que precisam assim, de um acompanhamento muito esporádico. Não adianta aplicar ou optar por nenhuma forma de terapêutica aqui, porque você não vai ter nenhum efeito. Na verdade, é assim que a gente gostaria que os líquens sintomáticos ficassem depois que a gente fizesse os tratamentos. E você percebe aqui do lado direito, uma área inferior aqui, onde já há aqui uma discreta manifestação melânica, conforme nós comentamos. Mas em outros casos isso aqui é muito mais intenso, muito mais evidente. Então, vamos agravando os nossos casos. Mucosa jugal bilateral, borda da língua, 3 imagens de um mesmo paciente. Aqui você já tem uma área central atrófica. Então aqui já começa a ter desconforto, já começa a ter dor. Se você tiver dúvidas daquela área, então faça a biópsia, uma biópsia parcial. Não esqueçam que quando vocês forem incisar lesões brancas, depois que vocês fizerem a primeira incisão na mucosa, a lesão desaparece. Percebam aqui aonde o fragmento está sendo dissecado aqui, preso na pinça aqui com a Matsembal. Vê que a área branca do líquen aqui, ele sumiu depois que a mucosa foi incisada. E olha como era evidente na imagem inicial aqui. Então, sempre que vocês forem remover lesões brancas, biópsias de líquen, leucoplasias, vocês precisam marcar a incisão antes de fazerem a incisão, porque depois do primeiro corte vocês podem perder a referência, perder a indicação de qual é a região que vocês têm que incisar. Vocês podem utilizar aquelas canetas para marcar pele, pode utilizar algo bastante simples, que é azul de metileno. Tem um frasco DAPEN esterilizado, um palito esterilizado e usa algumas gotinhas de azul de metileno para fazer o traçado da incisão. Ou pode também fazer pequenos pontos com eletrobisturi, se você for utilizar o eletrobisturi, para delimitar, para demarcar a lesão. Porque vê bem, ó, depois que incisa, ela acaba sumindo aqui. Ó. Fica difícil saber com precisão. É um fragmento pequeno, vocês não precisam entrar no plano muscular, mas tem que ir até o plano ali, né, porque precisa do conjuntivo, não só do epitélio, para que o patologista enxergue aquela banda que nós comentamos antes. Mas é uma biópsia que a gente pode considerar superficial, né? Você não entra no músculo. Aqui um aspecto um pouco diferente, não tem aquele padrão rendilhado clássico, ó, lesões bilaterais, tem lesões na língua também, tem toda a história do paciente, faixa etária, essas 3 últimas imagens aqui são todas do mesmo paciente. Então é uma lesão bem distribuída, multifocal. Também nesse caso foi feita biópsia. Aqui, ó, a gente consegue ver o bucinador com muita clareza, aqui as fibras do bucinador. Aqui você tem uma ideia muito clara da profundidade que você precisa, que é só remover a mucosa, não precisa entrar em plano muscular. Uma biópsia muito tranquila de ser feita. E do ponto de vista microscópico, você vai ver o epitélio da superfície ali, ó, mas você vê que esse epitélio ele está numa relação linear com o tecido conjuntivo. Ele não tem mais as papilas. Isso é típico do líquen. E se você considerar da camada basal até essa área aqui, você tem a faixa, a banda de linfócitos. Toda essa área aqui, ela está densamente infiltrada por linfócitos. Agora, como é que esses caras foram parar aí? Por que eles ficam aí? É que é o grande mistério, né? Quando a gente resolver isso, a gente resolve de vez a história do líquen plano. Com o passar do... Na verdade, não é com o passar do tempo, né? Tem casos que já começam de forma agressiva, né? Às vezes já começa atrófico, com muita dor, como dessa senhorinha. Aqui vocês viram ali a mucosa jugal do lado direito, aqui está a língua dessa mesma senhora, né? Mas sempre aquele padrão de que não é uma lesão única, ele costuma ficar atrófico, erosivo em algumas regiões, aqui começa a doer, começa a ter sintomatologia. Então faz um manejo com corticoide tópico primeiro, vê a resposta que vai dar. A laser terapia ajuda, às vezes a laser terapia pode estimular a pigmentação melânica, então cuidado tem que se ter. Aqui na borda da língua, da mesma paciente, o outro lado. Condutas foi amplamente discutido, você tem então a alternativa de fazer o acompanhamento clínico, dependendo da intensidade do líquen. Você tem a alternativa de fazer o uso de corticoide tópico, usar eventualmente laser terapia ou não, e de usar o corticoide sistêmico. E vocês vão encontrar referências na literatura do uso de ansiolíticos, especialmente benzodiazepínicos. É uma prática que nós não costumamos ter para ajudar no manejo, na condução desses casos, então, desses pacientes. Fizemos um levantamento lá
nos pacientes do CEL, do que nós tínhamos de líquen plano, lá que tem bastante caso. Na verdade, isso já faz algum tempo que foi feito esse levantamento, na base de dados antiga, quando os prontuários eram em papel, e por isso a gente tem certeza de dizer, então, que a gente não tem nenhum diagnóstico de hepatite C, mas a gente tem o contrário lá. A gente tem pacientes que já tinham o diagnóstico de hepatite C e acabaram tendo a manifestação bucal na forma do líquen plano. É fácil de achar esse artigo aí, é da revista lá de Pernambuco, da UPE. É só entrar no site e baixar. E vocês têm a nossa história lá do líquen no céu até um determinado momento.